e considera ortogonais em 3 dimensões, e também vamos falar sobre a forma dos operadores vetoriais diferenciais. De início, vamos definir o que são essas coordenadas curvas ou coordenadas curvilíneas. Então, vamos denominar essas coordenadas como coordenadas Q, né? Então, no espaço tridimensional é Q1, Q2 e Q3, de modo que aquilo que nós já conhecemos como coordenadas retangulares, x, y, z, nós vamos associar agora como funções de Q1, Q2 e Q3. Então, tanto o x, o y e o z podem ser expressas como funções de Q1, Q2, Q3, ou seja, funções das coordenadas curvilíneas gerais. Bem, para a gente entender e tentar visualizar isso, um exemplo dessas coordenadas curvilíneas são as coordenadas cilíndricas, né? Nas coordenadas cilíndricas, as coordenadas são ρ, que é a distância do eixo z até o ponto de observação, até o ponto considerado. Φ é o ângulo que esse ρ faz com o eixo x. E z é a própria coordenada z retangular que a gente já conhece. De modo que x está entre mais ou menos infinito, e x, a relação entre x e ρ, φ e z, é que x é igual a ρ cosseno de φ. O y também varia de mais a menos infinito, e y é dado por ρ seno de φ. E z, tanto em coordenadas retangulares, também é o próprio z em coordenadas cilíndricas, também vai de mais a menos infinito. De modo alternativo, nós também podemos fazer uma relação inversa, expressar as coordenadas curvilíneas gerais em termos das coordenadas retangulares que a gente já conhece. Então, da mesma forma como eu fiz antes, podemos fazer Q1 como sendo uma função de x, y, z, também o Q2 e o Q3. E de modo inverso, podemos expressar o ρ como sendo a raiz quadrada de x2 mais y2. E esse ρ vai de 0 a infinito, uma vez que ele é a distância entre o eixo z e até o ponto de observação. Então, não é de mais a menos infinito, não. É só de 0 a infinito. O φ é o arco tangente de y sobre x, tá? Que vai de 0 a 2π. E z, como antes, vai de menos a mais infinito, é o mesmo z. Dessa forma, um vetor ou um campo vetorial V em coordenadas curvilíneas Q1, Q2 e Q3, ele pode ser expresso como Q1 chapéu V1 mais Q2 chapéu V2 mais Q3 chapéu V3. Então, Q1 chapéu é um vetor unitário na direção da grandeza V, que expressa a variação de V na direção da componente Q1, e a mesma coisa para o Q2 chapéu e o Q3 chapéu. V1 é a componente de V na direção Q1 chapéu, V2 é a componente de V na direção Q2 chapéu, e V3 é a componente de V na direção Q3 chapéu. Dessa forma, qualquer deslocamento infinitesimal dx em coordenadas retangulares pode ser escrito como, já que o x é uma função de Q1, Q2 e Q3, então dx vai ser derivada parcial de x em relação a Q1, dq1, mais derivada parcial de x em relação a Q2, dq2, mais derivada parcial de x em relação a Q3, dq3. Então, cada uma dessas derivadas parciais aqui, elas são realizadas mantendo as outras variáveis constantes. Então, aqui, enquanto eu estou variando x em relação a Q1, o Q2 e o Q3 está constante. O x em relação a Q2 e Q3 é constante. E assim para os outros, né? É o conceito de derivada parcial comum, como a gente já conhece. Portanto, um deslocamento infinitesimal ds em coordenadas retangulares pode ser dado como a raiz quadrada de dx2 mais dy2 mais dz2. Ou, de outra forma,
ds ao quadrado é o que? dx2 mais dy2 mais dz2. De modo que podemos então escrever ds ao quadrado como sendo dr interno dr ou ds interno ds. Aqui a gente está mudando a nomenclatura de S para R para ficar um modo mais geral, onde esse R aqui localiza um ponto do espaço qualquer. Muito bem, então sendo assim, podemos escrever, quando eu faço dr interno dr, eu estou pegando aqui, olha, uma estrutura com essa cara, tá certo? Com essa cara aqui. Então eu vou fazer ele interno ele vai dar a somatória, né? Aqui eu tenho uma soma também, ó, a somatória de parcial de R QI, parcial de R QJ, DQI, DQJ. De modo que eu posso ter vários termos combinados e esse G11 dá a relação entre cada uma dessas derivadas em relação a QI com o outro termo do DR com relação a QJ. Então toda essa relação aqui que está colocada de forma extensa, né, forma aberta, eu posso reescrever como sendo a somatória em IJ de GIJ, DQI, DQJ. Quem é o GIJ? Especificando aqui com maior clareza, o GIJ, ele é dado por isso, olha, parcial de x em relação a QI, parcial de x em relação a QJ é a mesma coisa para o y e para o z. Ou seja, esse GIJ é o produto interno entre a derivada parcial de R em relação a QI por derivada parcial de R em relação a QJ. Esses vetores aqui, nós estamos calculando o produto interno, são chamados de vetores tangentes. No caso onde nós temos GJ igual a zero, quando I for diferente de J, nós estamos trabalhando aqui com um sistema de coordenadas ortogonais. Considerando então o sistema de coordenadas ortogonais, os G e J, quando I for diferente de J, vai dar zero. E aí nós podemos então escrever ds2 como sendo h1 dq1 ao quadrado mais h2 dq2 ao quadrado mais h3 dq3 ao quadrado. Quem é o h1? Ora, se nós fizermos I igual a J, nós vamos ter o GI diferente de zero, mas quando I for diferente do J, nós vamos ter GIJ igual a zero. Então, toda vez que eu tiver o I igual ao J, por exemplo, quando eu tiver o G11, o G22 ou o G33, eu posso expressar esse GI como sendo HI ao quadrado. GI como sendo HI ao quadrado. Então, eu teria ds2 igual a G11 dq12 mais G22 dq22 mais G33 dq32. Então eu vou trocar G11 por H12, G22 por H2 ao quadrado e G33 por H3 ao quadrado. Então eu simplifico a notação de modo que ds2 vai ter um comprimento de deslocamento infinitesimal dado por HI dqi ao quadrado, somando aqui, ó, com esse i variando de 1 a 3, tá? Que é a expressão que nós temos aqui, ó. Tá bom? Então nós fizemos isso, ó. Nós podemos expressar então, chamar isso aqui de DSI, tá? HI dqi, ó, DS1, DS2, DS3. Por fim, DR fica H1 dq1 Q1 chapéu mais H2 dq2 Q2 chapéu mais H3 dq3 Q3 chapéu. Lembrando que uma das principais motivações para nós chegarmos a esse formalismo diz respeito às integrais de linhas dessa forma, né? A integral de V interno dr como sendo a somatória da integral de VI HI dq. Então esse somatório aqui é o V, né? Esse V envolve HI
VI, HI, DQI, que é o resultado do produto interno de V interno de R. Então, essa somatória inicialmente está aqui no V, mas eu posso colocar para fora, porque essa somatória corre no I, né? E a integração aqui é em R. Então, eu posso colocar para fora, não tem problema. Quando a gente trata, então, de integrais de superfície ou integrais de volume, além do elemento de caminho, a gente precisa também considerar um elemento de superfície. Então, elementos de superfície generalizadas, elas são d sigmas e j, que é o módulo do vetor d sigma e j vetor, com a flechinha aqui. Então, nós podemos expressar isso aí, ó, o d sigma e j como dsi, dsj, igual a, quem é o dsi? É hi, dqi. Quem é o dsj? É o hj, dqj. E o elemento de volume, existe um só, né? ds1, ds2, ds3, que expressando o ds1 como h1, dq1, o ds2, h2, dq2 e o ds3, h3, dq3. Então pode ficar dessa forma, h1, h2, h3, dq1, dq2, dq3. Lembrando ainda que aqui na superfície nós podemos ter vários elementos de superfície diferentes. Por exemplo, quando o I for 1 e o J for 2, o que é que nós vamos ter? O D sigma 1, 2, que é igual ao ds1, ds2, ou seja, é H1, H2, dq1, dq2. Mas posso ter o D sigma 1, 3, que vai ser H1, H3, dq1, dq3, e posso ter o D sigma 2, 3, que é o H2, H3, dq1, dq3. Bem, o D sigma geral, o D sigma total, vai ser, portanto, a combinação de todos esses D sigmas particulares. Observe. Aqui nós temos o primeiro, esse aqui é um vetor, tá? Tá em negrito aqui, é um vetor. Então vai ficar assim, D sigma é igual a ds2, ds3, eu estou calculando aqui, olha, o D sigma 2, 3, tá? Esse aqui é o D sigma IJ, D sigma 2, 3, esse aqui, ó. D sigma 2, 3, é o D sigma 2, 3. Então, observe, aqui é um escalar, é apenas o módulo do vetor, mas agora eu estou escrevendo na forma vetorial. Então, fica ds2, ds3, Q1 chapéu. Então, isso aqui é uma superfície no plano 2, 3, mas vetorialmente é um vetor que aponta na direção normal à superfície. Então, se ds2 está na direção 2 e ds3 está na direção 3, o Q1 aponta na direção perpendicular a eles dois. A mesma coisa acontece para esse outro, ó, ds3, ds1, eu estou aqui no d sigma 1, 3. D sigma 1, 3. Então, d sigma 1, 3 aponta na direção 2. E o d sigma 1, 2 aponta na direção 3. Logo, podemos escrever o D sigma como sendo H2, H3, DQ2, DQ3, Q1 chapéu, mais H3, H1, DQ3, DQ1, Q2 chapéu, mais H1, H2, DQ1, DQ2, Q3 chapéu. Então, isso aqui mostra que para cada uma das superfícies eu vou ter um vetor, né, que está deitado no plano da superfície, no plano lá, paralelo à superfície, tangente à superfície, mas o vetor aponta na direção normal. Bem, falando em elemento de superfície, como é que fica a integral então de superfície? A integral de V interno de sigma é uma integral de superfície. É uma integral que define o fluxo, né? Fluxo do campo vetorial V. Então, nesse caso, como o V interno sigma pode ser expresso, é o produto interno de V, que é V1 Q1 chapéu, mais V2 Q2 chapéu, mais V3 Q3 chapéu. Quando eu fizer o produto interno com sigma, nós vamos ter aqui três integrais. A primeira integral está na direção
num plano ou numa superfície tangente a Q2, Q3. O outro, a superfície 1, 3. E o terceiro, a superfície 1, 2. Tá? Assim, podemos também generalizar aquilo que a gente já discutiu sobre o produto interno de dois vetores, lá considerando coordenadas retangulares, como sendo A interno B, é nada mais do que o produto interno, olha, de A em coordenadas generalizadas por B em coordenadas generalizadas, que, como antes, é a soma dos respectivos produtos, dos produtos das respectivas componentes. Então vai ser A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Se fossem coordenadas retangulares, seria AXBX mais AYBY mais AZBZ. Então é bem similar, é bem parecido com o outro, né? Não traz muita complicação para a gente. E aí o produto vetorial fica como? Q1 chapéu, Q2 chapéu, Q3 chapéu. A primeira linha é o produto vetorial em coordenadas generalizadas ou coordenadas curvas, é o determinante, né, dessa matriz 3x3. Então nós vamos ter a primeira linha são os vetores de base, vetores unitários, Q1, Q2, Q3 chapéu, Q1, Q2, Q3 chapéu. A segunda linha são as componentes do primeiro vetor e a terceira linha são as componentes do segundo vetor. Se fossem coordenadas retangulares, seriam x chapéu, y chapéu e z chapéu. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Olhando agora com mais carinho, com mais cuidado, olha, vamos considerar um elemento infinitesimal, um deslocamento infinitesimal dr1, que é a diferença, a posição quando eu saio, é o deslocamento quando eu saio do R em Q1, Q2 e vou até R em Q1 mais DQ1 e Q2. Então aqui, olha, mostra que eu estava em Q2, Q1, Q1, Q2, e eu fui para o ponto Q1 mais DQ1, Q2. Então, em Q2 eu não andei, eu só andei em Q1. Saí de Q1 e fui para Q1 mais DQ1. Esse é o DR1. Já para o DR2, eu estava no ponto Q1, Q2, como antes, e fui para o ponto Q1, Q2 mais DQ2. Ou seja, eu não andei em Q1, eu só andei em Q2. De modo que DR1 pode ser dado por parcial de R em relação a Q1, DQ1, e o DR2 parcial de R em relação a Q2, DQ2. Olhando com mais cuidado para essa identidade, eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso expressar dx, dy, esse produto aqui, olha, como sendo o produto vetorial de dr1, dr2 na componente z, ou, em outras palavras, dx, dy é a componente z do produto vetorial dr1, dr2. Quando eu calculo o produto vetorial dr1, dr2, ou seja, quando eu faço o produto vetorial desses dois carinhas aqui, o produto vetorial disso, lembrando que é um R, né? Que é o XYZ, X chapéu, X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Quando eu coloco aqui e faço o produto vetorial, eu vou ter componentes na direção X, Y e Z. A componente em Z vai dar exatamente isso, o determinante de parcial de x em relação a Q1, de x em relação a Q2, de y em Q1, de y em relação a Q2. Esse determinante vezes dQ1, dQ2. Então isso aqui é o resultado da componente em Z do produto externo de dr1, dr2. Ou seja, isso aqui é quem? dx, dy. Agora, se eu pegar a componente em y e depois a componente em z, eu vou ter o dxz e eu vou ter o dyz. Assim, eu posso expressar, olha, um elemento de volume aqui, olha, dx, dy, dz, como sendo esse determinante aqui 3x3, dq1, dq2, dq3. O ponto interessante é que esse determinante, ou seja, é um coeficiente de transformação do sistema de coordenadas retangulares para o de coordenadas generalizadas. Ó.
Então eu faço o seguinte, para eu transformar de retangulares para as generalizadas e vice-versa, eu uso esse determinante. Então se eu estou no XYZ, para transformar para DQ1, DQ2, DQ3, eu uso esse determinante. Esse determinante ele tem um nome especial, ele é chamado de jacobiano, tá? E ele tem uma importância bem considerável no nosso estudo. Para ver como a gente faz isso, ó, observe aqui o exemplo 2.1.1. Diz assim, olha, jacobianos para coordenadas polares. A gente não estudou ainda outro sistema de coordenadas. Nós já falamos de retangulares e vamos falar também de coordenadas generalizadas. Já estamos falando de coordenadas generalizadas. Mas também vamos falar de coordenadas circulares, né, cilíndricas e curvas esféricas. Então a gente não falou dessas coisas ainda, vamos falar daqui a pouco. Mas só para adiantar um pouco, observe. Vamos ilustrar a transformação do elemento de volume bidimensional dx dy para coordenadas polares. As coordenadas polares elas são ρ e φ. Rho e φ são coordenadas polares. São aquelas que localizam um ponto no plano XY, utilizando não o valor de x ou de y, mas a distância da origem até o ponto, e o ângulo, que esse aqui é ρ, né, a distância da origem até o ponto, e ρ é o ângulo que esse ρ, aliás, e φ é o ângulo que esse ρ faz com esse x. Então a gente vê que x é igual a ρ cosseno de φ, e y é igual a ρ seno de φ. Então, nesse caso, nós temos, aplicando a definição do jacobiano, então voltando aqui, olha, nós vamos ter que o dx dy vai ser esse determinante vezes dρ dφ, porque o Q1 e o Q2 é ρ e φ, dρ dφ. E aplicando lá, nós vamos ter parcial de x com relação a ρ, de y a ρ, e x em φ e y em φ. Então, x é ρ cosseno φ e y é ρ seno φ. Então, vamos lá. Derivando essa primeira aqui em relação a ρ, vai ficar cosseno de φ. Derivando ela em relação a φ, vai ficar menos ρ seno φ. Derivando y, que é ρ seno φ, em relação a ρ, fica seno φ. E derivando isso aqui em relação a φ, fica ρ cosseno φ. Calculando o determinante, fica cosseno que multiplica ρ cosseno de φ, então fica ρ cosseno ao quadrado, menos, por menos vai dar mais, então vai ficar mais ρ seno ao quadrado. Então eu vou ter ρ cosseno ao quadrado, mais ρ seno ao quadrado. Coloco o ρ em evidência, e fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, dx dy em coordenadas polares é ρ dφ, ρ dρ dφ. De modo semelhante, em coordenadas esféricas, como fica então? Em coordenadas esféricas, que é outro sistema de coordenadas que nós vamos estudar, o x é r seno de θ cosseno de φ, o y é r seno de θ seno de φ, e o z é r cosseno de θ. Então, o jacobiano, substituindo as relações, vai dar esse determinante aqui, jacobiano J, esse determinante, que, simplificando, vai dar R2 seno de θ. Logo, o elemento de volume é quem? Dx, dy, dz vai ser o jacobiano, que multiplica quem? Que multiplica dr dθ dφ. Então vai ficar isso aqui tudo, R2 seno de θ, dr dθ dφ. Esse é o elemento, tá aqui, ó. Esse aqui é o elemento de volume em coordenadas esféricas. Bastante utilizado em problemas de física, especialmente eletromagnetismo. Resumindo, com esse procedimento, nós desenvolvemos o formalismo geral para análise vetorial em coordenadas curvilíneas ortogonais, em R3, ou seja, utilizando o jacobiano. Para a maioria das aplicações,
Podem ser escolhidas coordenadas localmente ortogonais, para as quais os elementos de superfície de volume em integrais múltiplas são produtos de elementos de linha. Para o caso não ortogonal geral, os determinantes jacobianos também se aplicam. Com relação ao divergente, nós vamos tomar como ponto de partida a definição do divergente, como sendo o limite da integral de V interno de sigma é um elemento de superfície, quando, no limite, quando o volume de tal tende a zero. Então vamos entender. Então, o divergente de V vai medir o espalhamento das linhas de campo do campo vetorial V, o espalhamento de linhas de campo a partir de um determinado volume, de uma determinada região. Então vamos considerar aqui, olha, nessa figura, um elemento de volume infinitesimal d tal. Em coordenadas generalizadas, esse d tal ele é dado pelo produto ds1, ds2, ds3. Quer dizer, são deslocamentos infinitesimais. Quem é o ds1? O ds1 está aqui, ó, nessa direção. Tá vendo? Ó, o ds1 é h1 dq1, está nessa direção. ds2 e ds3. Então, dessa maneira, o produto ds1, ds2, ds3 dá um volume, que é o volume desse elemento infinitesimal d tal. De outra forma, podemos escrever d tal como sendo h1, h2, h3, dq1, dq2, dq3, pela definição dos DSIs. Tá? Muito bem. Então, como é que eu vejo isso aqui? Ó? Então, o divergente vai ser o fluxo, uma integral desse tipo, uma integral de superfície, ela define o fluxo do campo vetorial através de uma superfície. E se eu estou fazendo o volume tender a zero, eu devo levar em conta todas as superfícies que compõem o meu volume, ou que limitam o meu volume. Tá? Então aqui a gente está falando de uma integral de superfície fechada. Então devo levar em conta todas as 6 faces dessa figura aqui, tá? Desse elemento infinitesimal de volume. Então, quando eu calcular a integral de V interno de sigma, como resultante de todos os volumes, do fluxo total através desse volume aqui, ou dessa superfície fechada, e dividir pelo volume, fazendo ele tender a zero, então eu tenho divergente. Mas vamos entender primeiro o que é que significa esse fluxo, observe que, por exemplo, aqui nós temos duas faces, essa face aqui embaixo, essa superfície embaixo e essa superfície lá em cima, elas são paralelas umas às outras, tá? Assim como essa lateral e essa também são paralelas, e essa da frente com aquela outra lá do fundo também são paralelas. Mas se você tomar como base essa daqui, olha, essa superfície ela é definida pelo ds2 vezes o ds3. Essa de cima também, essa aqui ó, é ds2 vezes ds3. Então, aqui eu tenho apenas o módulo, o valor dessa área, H2 dq2 vezes H3 dq3, tá? E essa daqui também. Qual é a diferença? A diferença é que nesse caso, já que elas são paralelas e a área é definida pela componente 2 e 3, o vetor que representa essa superfície é um vetor normal a ela, apontando para longe, Vamos ver se a gente consegue expressar aqui, ó. Então, para essa daqui, nós vamos ter um vetor assim, ó. Esse vetor aqui é um vetor normal Q1 chapéu. Tá? Q1 chapéu. Q1 chapéu. Muito bem. E para essa superfície aqui? Ela também tem área ds2, ds3. Essa aqui também tem ds1, ds3. Aliás, ds2, ds3. E essa ds2, ds3. O vetor normal lá é assim também. Tá? E aqui é Q1 chapéu também. Na direção de Q1 chapéu. Muito bem. Se eu vier para essa do lado aqui, olha, se eu vier para essa do lado, eu vou ter uma área ds1
vezes ds3. ds3 está bem aqui, ó. Então aqui é ds1 vezes ds3. E essa aqui é ds1 vezes ds2, essa, ó. Tá? Essa aqui vai ter um vetor que aponta para cá, tá? E aqui vai ter um vetor que aponta para fora, assim, nessa face. Tá bom? Então vamos lá. Para calcular o fluxo total, para calcular o fluxo total, eu vou calcular a soma dos fluxos em cada uma delas, tá? Então eu vou retomar aqui um pouquinho, olha, eu vou limpar aqui a imagem, né, para não ficar carregada. Vamos observar no caso de Q1 constante. Então, a diferença é que nessa superfície aqui, o Q1 é constante. Eu estou variando apenas em 2 e em 3, mas o Q1 é constante. E aqui também. Então essas superfícies são superfícies de... Essa aqui é uma superfície de Q1 constante, também Q1 constante. Essa é uma superfície de S2 constante, aquela também. E essa da frente com aquela outra lá do fundo é Q3 constante. Muito bem. Então vamos considerar o seguinte caso. Qual é a diferença entre as integrais de superfície? Por exemplo, quando a gente tem Q1 constante. Quando eu tenho Q1 constante, por exemplo. A integral de superfície, a diferença entre a integral nessa superfície e a integral nessa superfície aqui, já que aqui a integral, eu calculo V interno de sigma ao longo de todas as 6 superfícies, na superfície fechada. Então eu vou calcular nesse e nesse, depois desse com esse, e depois nessa da frente com a de trás. Considerando essa de cima e essa de baixo, nós vamos ter, olha, V1, H2, H3, DQ2, DQ3. Esse aqui, o que é esse termo aqui, ó? Esse termo é H2, DQ2. H2, DQ2 é o DS2. H3, DQ3 é o DS3. E por que que tem V1? É porque esse vetor área aqui que nós estamos apontando aqui, que é o Q1 chapéu, o vetor normal aqui é ds2, ds3, Q1 chapéu. Mas eu estou fazendo o produto interno com V, então o produto interno, a componente em Q1 chapéu do d sigma é H2, H3, DQ2, DQ3, Q1 chapéu. Quando eu faço o produto interno com V, eu vou pegar o V1, Q1 chapéu. Quando eu fizer o sigma, a componente sigma, né, que é paralela a Q2 chapéu, eu vou pegar o V2. Quando eu fizer a componente do sigma, que é aqui na direção de Q3 chapéu, eu vou pegar o V3 do V, tá certo? Então, esse resultado aqui nada mais é do que o produto interno de V por sigma nessa face de baixo. Agora você percebe que se o volume é fechado, ó, eu coloquei o Q chapéu para dentro. Mas se o volume é fechado, aqui na face de cima é para fora. Por isso que como o vetor aponta para dentro, ele é negativo. O vetor aqui aponta para fora, ele é positivo. Esse resultado aqui se refere à parte lá, a essa superfície de fora, mais distante da origem. Então vamos lá. Quando eu faço V interno de sigma para essa face de baixo, eu vou ter V1, H2, H3, DQ2, DQ3. Negativo. Agora, quando eu venho para a face de fora, eu vou ter o que? Olha, eu vou ter, quando eu saio daqui para cá, o DS2 e o DS3 se mantêm os mesmos. Só que agora eu vou acrescentar uma pequena variação DS1, olha, uma pequena variação em Q1. Então aqui, nesse caso, vai ser o valor desse que eu tinha antes, ó, que é V1, H2, H3, DQ2, DQ3, mais a diferença quando eu sair daqui para cá, que é
derivada parcial em Q1 de V1H2H3 dQ1. Então, essa parcela aqui, isso tudo se refere a essa superfície, e essa se refere a essa superfície. Então, simplificando, eu vou ter V1H2H3 dQ2 dQ3, que é esse mesmo valor aqui, ó. Então, essa primeira parte aqui, vezes isso, vai cancelar aquela, e aí eu fico apenas com isso, tá bom? Então, isso aqui expressa o resultado dessa integral para essa face de cima e para a face de baixo. Aí eu posso repetir para a face, para essa com aquela, as duas laterais, e essa de frente com fundo. Então, fazendo isso, ó, eu posso lembrar que o que eu vou ter é um resultado, todos eles parecidos com isso. Ó. Então, a integral total, né, isso aqui é somente nas faces de cima e de baixo, considerando as outras, repetindo o mesmo procedimento para os outros dois pares de superfícies, nós vamos ter, olha só, derivada parcial em Q1, B1H2H3, botei o dQ1, dQ2, dQ3 vai aparecer para todo mundo, vou colocar em evidência. Depois, para essa face e essa vai sobrar parcial em Q2 de V2H3H1 e nessa da frente com o fundo lá atrás, parcial em Q3, V3H1H2. Então isso aqui, olha, é o resultado do fluxo total nesse elemento, nesse volume infinitesimal. É o resultado disso aqui, ó, tá bom? Essa integral aqui, ó, tá? Então essa integral é isso tudo. Então quando eu colocar isso aqui lá, quem é o detal? Olha, o detal vai ser H1, H2, H3, dQ1, dQ2, dQ3. Então substituindo, nós temos o quê? Nós vamos ter, olha, que o divergente é 1 sobre H1, H2, H3, que multiplica a soma dessas derivadas parciais em Q1, Q2, Q3. Mas perceba que eu tenho sempre uma ordem cíclica aqui, olha. Derivada em Q1 é V1, 2, 3. Em 2 é 2, 3, 1. E em 3 é 3, 1, 2. Tá bom? Então essa forma mostra como determinar o divergente de um campo vetorial em coordenadas generalizadas. Qual é a vantagem disso? Ora, a partir desse divergente eu posso deduzir a forma do divergente em qualquer sistema de coordenadas retangulares, tá? Polares, esféricos ou cilíndricos. Então isso aqui é uma maneira de determinar o divergente de um campo vetorial em qualquer sistema de coordenadas. Aí, já que nós falamos do gradiente e falamos também do divergente, então é natural falarmos do laplaciano, já que o laplaciano é o divergente do gradiente, né? Então, se eu pegar essa expressão aqui, olha, essa expressão do divergente de V e chamar V, expressar o V como gradiente de uma função escalar φ, então no lugar de V eu posso colocar o gradiente de φ, o resultado é isso, ó. Que o gradiente de φ, lembrando, ó, o gradiente de φ é dado por isso. Então o que é que eu vou ter? Aqui, ó, aqui no lugar de dentro do V, eu vou pegar a componente V1 é quem? A componente V1 é isso, ó. Componente V1 é isso, tá bom? Quem é a componente V2? Componente V2 é isso. A componente V3, para colocar bem aqui no divergente do gradiente, a componente V3 é essa, ó. Quando eu coloco ela aqui, o que é que acontece? Nesse caso, no primeiro, o V1 é dado por 1 sobre H1. 1 sobre H1, derivada parcial de φ em relação a Q1. Então eu vou colocar aqui no V1, e assim com os outros. No fim, o divergente do gradiente vai ser 1 sobre H1, H2, H3, vezes essas derivadas aqui, tá bom? Então isso aí mostra para nós como é a forma do laplaciano em coordenadas generalizadas. Quanto ao rotacional, para nós deduzirmos uma forma geral do rotacional em coordenadas retangulares,
aliás, em coordenadas curvas, né, de modo generalizado, nós vamos considerar novamente o teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes relaciona uma integral de superfície, né, do rotacional do campo vetorial com a integral de caminho fechado. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos tomar, né, como modelo essa superfície que está aqui na figura 2.2, que é um elemento de superfície curvilínea quando Q1 é constante. Então, como a gente pode observar, se Q1 é constante, eu só posso variar Q2. Então, nesse trecho 1 aqui, eu estou variando Q2. E no trecho 3 também estou variando Q2. E o Q3 eu estou variando no trecho 2 e no trecho 4. Então, aqui eu vario Q2. Aqui eu vario o Q3, aqui eu vario o Q2 de novo e aqui eu vario o Q3. Mas nessa superfície limitada por esse caminho fechado, para essa superfície o Q1 é constante. Então o que é que nós vamos fazer? Lá no teorema do rotacional, ou teorema de Stokes, a integral do rotacional de V interno de sigma é dado, né, pela integral de caminho fechado, tá? Através de um circuito que limita uma superfície aberta. Então, primeiramente, vamos considerar para essa superfície aqui, primeiro variando Q2 e Q3, depois, ou seja, Q1 constante, depois vamos considerar Q2 constante, variando Q3 e Q1 e Q3, e depois para Q3 constante, variando Q1 e Q2. Para esse caso, onde Q1 é constante, vamos calcular a integral do rotacional de V interno de sigma para essa superfície, ou seja, o quanto o campo vetorial circula aqui nessa superfície, olha, como sendo Q1, chapéu interno, rotacional de V, H2, H3, DQ2, DQ3. Então aqui eu estou pegando o rotacional de V, é o mesmo rotacional de V, mas o d sigma é o d sigma dessa superfície. Vai ser quem? ds2, ds3. ds2 vezes ds3, ou seja, h2, h3, dq2, dq3. Tá aqui, ok? Agora, quando eu faço o produto interno com Q1, o Q1 está apontando na direção perpendicular a essa superfície aqui. Então, é como se a gente tivesse o seguinte. Deixa eu marcar aqui com a caneta. Então, é como se eu tivesse assim, olha. Como se eu tivesse um vetor. Como se eu tivesse, não, eu tenho, né? Esse vetor assim. Aqui apontando na direção Q1 chapéu. Tá? Q1 chapéu. Sendo perpendicular à superfície. Então, quando eu faço isso, eu estou multiplicando o rotacional de V interno d sigma. Esse d sigma aqui é um vetor. Então, ele vai ser ds2, ds3, Q1 chapéu. Ou seja, H2, H3, DQ2, DQ3, Q1 chapéu. Muito bem. Então, qual é o resultado disso? Na sequência, nós vamos ter que esse resultado dá o quanto o campo vetorial V gira ao longo dessa superfície aqui, ou seja, pela borda da superfície, pelo contorno, tá? É lógico, se isso aqui é igual a isso e isso é igual a esse, então a gente tem que a integral de superfície do rotacional é a integral de V interno dl, né? A dr é a integral de caminho fechado. Aqui é o teorema de Stokes, tá? Muito bem, então vamos analisar melhor isso aqui, olha, a integral de caminho fechado de V interno dr. É calcular o V ao longo do caminho fechado. Agora tem um caminho fechado aqui, ao longo desse caminho fechado. Então a gente vai sair desse ponto aqui, ó, percorrer o trecho 1, percorrer o trecho 2, o trecho 3 e o trecho 4. E somar tudo. Então aqui a gente está vendo o seguinte, olha. Essa primeira parcela aqui é quando eu saio percorrendo o caminho 1. Quando eu percorro o caminho 1, eu tenho V interno dr. Mas o V interno dr é quem? ds2 é o meu dr lá. Então vai ser V2 H2 DQ2.
Nesse trecho 2 aqui, ó, eu vou ter isso, ó. Quem está variando aqui é o Q3. O caminho aqui é DS3, H3, DQ3. Então vai ser o valor, a diferença daqui para cá vai ser o valor lá no final, né? Quando eu saio daqui para cá. Somando tudo vai ser V3H3 DQ3, que é o valor aqui, ó, mais a diferença, mais derivada parcial em Q2 de V3H3 DQ2 Então, esse termo todo aqui, olha, se refere a V interno DS3 no caminho 2, nesse trecho 2 aqui. Então, esse é o daqui e esse aqui é o de lá. Bem, agora no trecho 3, perceba, olha, no trecho 3 eu estou variando o DS2, eu estou variando o Q2. Estou variando Q2. Então vai ter Q2 de novo, ó. Tem Q2 aqui e Q2. Só que agora eu tenho que sair do Q2, onde eu tenho aqui inicialmente V2H2, para ir até um ponto onde eu tenho derivada em Q3 de V2H2 de Q3. Tá? Então o resultado nesse caminho aqui é V2H2 mais a mudança em Q3 de V2H2. Tá? Esse termo aqui. O sinal de menos aparece por quê? Se eu comparar esse termo aqui, olha, que é a primeira parcela, com aquele trecho, que é essa terceira parcela aqui, olha, eu vou ver que uma é positiva e outra é negativa em Q2, né? Ó, dQ2 positivo, quando eu venho nesse sentido, mas lá no trecho 3 eu estou indo em sentido contrário, por isso o sinal de menos, tá? O mesmo acontece no trecho 4 em relação ao trecho 2. No trecho 4 eu tenho um DQ3. No trecho 2 eu tenho DQ3. No trecho 4 eu tenho DQ3 também. Só que no trecho 2 eu estou subindo, me afastando da origem, ó, subindo. E no trecho 4 eu estou descendo em sentido contrário. Por isso o sinal de menos. Então, com relação a essa superfície, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, abrir, expandir esses termos e eu simplifico para essa forma aqui, olha. Parcial em Q2 de H3, V3, menos parcial em Q3 de H2, V2, dQ2, dQ3. Eu posso expressar, então, como a componente na direção de Q1, a componente na direção de Q1 do rotacional de V. Lembra que o rotacional de V é um vetor, ou um campo vetorial, né? Então, em coordenadas generalizadas, tem componentes na direção 1, componentes 2 e componentes 3. A1, que é o que nós fizemos quando o Q1 é constante, resultou nisso, ó, que é isso que nós temos aqui, tá bom? Muito bem. Agora, repetindo o mesmo procedimento para o rotacional de V barra 2 e barra 3, né, nós fazendo essa permutação aí dos índices, nós vamos ter essa forma do rotacional. Então, o rotacional em coordenadas generalizadas é dado por 1 sobre H1, H2, H3, vezes esse determinante aqui, olha. Observe que o determinante na primeira linha não é só o Q1 chapéu, Q2 chapéu e Q3 chapéu, não. É Q1 chapéu H1, Q2 chapéu H2, Q3 chapéu H3. Na segunda linha vem as componentes do H aqui, né? As derivadas parciais. E na terceira linha não vem V1, V2, V3, vem H1, V1, H2, V2, H3, V3. Com isso, com o H apropriado, os Hs apropriados, eu consigo expressar o rotacional de qualquer campo vetorial em qualquer sistema de coordenadas retangulares, polares, cilíndricas e esféricas. Então, olha, um detalhe importante é lembrar, né, que por causa da presença dos operadores diferenciais, esse determinante deve ser expandido de cima para baixo. É a forma como ele deve ser calculado, tá? E lembrar também que esse operador del não é um operador, não é apenas um vetor comum, ele é um operador vetorial. Lembrando, ele não é um vetor, tá? Ele é um operador vetorial, ok? Que nós desejamos.
Bem, vamos aplicar então aquilo lá. Vamos considerar agora, olha, o caso de coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas são aquelas definidas pelas variáveis ρ, φ e z. Como eu falei antes, olha, o ρ ele é a distância do eixo z, comparando aqui com o sistema XYZ, ó, do eixo z até um determinado ponto, né? Essa é a distância ρ. A variável φ é o ângulo que esse ρ faz com o eixo x e o z é a altura. Então os limites de ρ é de 0 a infinito, pode vir daqui até o infinito. O φ varia de 0 até 2π e o z vai de mais a menos infinito. A gente relaciona então três superfícies, né? Cada ponto do espaço é a interseção de três superfícies. Quais são essas superfícies? Primeiro, cilindros circulares para a direita, né? Então, a primeira superfície é aquela quando ρ é constante. Quando ρ é constante, esse ponto pode ter qualquer φ, vai delimitar um círculo, e qualquer z vai delimitar um cilindro. Tá bom? Então esse ρ é dado pela raiz quadrada de x2 mais y2. Teorema de Pitágoras aqui, né? Muito bem. O outro é quando nós temos um φ constante. A outra superfície é um φ constante. Então imagina aqui, essa abertura φ constante. Para qualquer φ, eu posso ter, para um determinado φ, eu posso ter qualquer valor de ρ e de z. Então a figura que nós temos é um plano. Então, ρ constante delimita cilindros, uma superfície cilíndrica. Φ constante delimita um plano. E z constante, tá, delimita um outro plano, só que paralelo ao plano xy. Ok? Invertendo as equações, nós temos x igual a ρ cosseno de φ, y igual a ρ seno de φ, z igual a z. O z para coordenadas cilíndricas e retangulares é o mesmo, tá bom? Então aqui nós temos o ρ em termos de xy, o φ em termos de xy, o ρ em termos de xyz, o φ em termos de xyz e o z em termos de xyz. E aqui temos o x em termos de ρ, φ e z, o y em termos de ρ, φ e z e o z em termos de ρ, φ e z. Tá? Bem, como fica então as outras variáveis, né? As outras grandezas que são de interesse nosso? Então, lembrando que o vetor ds2 é dado por isso, né? Por essa forma, então podemos expressar o H1 para um sistema de coordenadas cilíndricas. Nós vamos adotar o H1 como sendo o Hρ igual a 1. O H2 nas nossas equações generalizadas é o Hφ, que é ρ. E o H3 é o Hz, que vale 1. Então, lá naquelas equações, nos operadores diferenciais, nos elementos de volume, de superfície que a gente encontrou generalizado, se eu quero deduzir as expressões correspondentes para um sistema de coordenadas cilíndricas, então basta substituir o H1 por 1, o H2 por ρ e o H3 por 1. Lembrando que o H1 aqui é o ρ, o H2 é o φ e o H3 é o z. Como ficam, então, essas expressões? A gente tem, então, que o produto interno entre esses versores em cada uma das direções é zero, mostrando que eles são ortogonais, tá bom? R é dado por ρ chapéu, ou ρ chapéu e z chapéu, e um vetor V qualquer é dado como componente em ρ chapéu mais V de φ, Vφ chapéu mais Vz chapéu. E o dr é dado também por componentes em termos de ρ, φ e z chapéu. Lembrando aqui, olha, quem é cada um daqueles versores? Em determinado ponto do espaço, o versor ρ chapéu ele aponta sempre na direção radial cilíndrica, tá? Como está aqui. O φ, esse aqui é o ângulo φ, e o versor φ chapéu é esse aqui, ó. Tá? E
essa aqui é a altura Z, esse aqui é o Z chapéu. O Z chapéu aponta assim, tá bom? Como está descrito lá. Então, num ponto qualquer do espaço é isso. O ângulo φ é isso, mas o φ chapéu está lá, apontando assim. De modo que eles são mutuamente perpendiculares. Essa figura mostra aqui, e essa também mostra que eles são mutuamente perpendiculares. Ok? Portanto, em coordenadas cilíndricas circulares, os operadores diferenciais ficam nessa forma. O gradiente em coordenadas cilíndricas tem esse formato, né? O divergente de V é a equação 2,34. O laplaciano de psi em coordenadas cilíndricas tem esse formato, e o rotacional de V é dado por isso. Então, todas essas expressões são deduzidas das equações anteriores que nós já consideramos, desde a equação 2.18, passando pela 2.21, a 2.22 e a 2.27. Outro sistema de coordenadas também de grande aplicação na física é o sistema de coordenadas esféricas. Nesse sistema, as variáveis Q1, Q2 e Q3, as variáveis generalizadas, se tornam R, θ e φ. Então, quem é o R, quem é o θ e quem é o φ? O R é a variável radial esférica. Ela é diferente da variável radial cilíndrica, porque o ρ lá na cilíndrica é a distância do eixo Z até um ponto de interesse. Aqui não, o R é a distância da origem até o ponto de interesse, tá? É o raio de uma esfera centrado na origem. O φ, aliás, o θ, é o ângulo que esse R faz com o eixo Z. E o φ é o ângulo que a projeção de R faz no plano XY, né? O ângulo que essa projeção faz com o eixo X. Então, observando a figura, nós temos aqui, olha, um elemento de superfície dA na superfície da esfera, tá? Então, ela tem base vezes altura, tá? Essa abertura angular é dφ. Lembre-se que φ é o ângulo entre a projeção de R, tá? A projeção dele no plano XY é o ângulo que essa projeção faz com o eixo X. Então, R aqui é dado pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. Tá? O θ é o arcosseno de z sobre a raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. E o φ é o arco tangente de y sobre x. Então vamos entender o que significa cada uma dessas variáveis. R constante define uma superfície esférica. R constante define a superfície de uma esfera. Cada ponto do espaço, então, é determinado pela interseção de três superfícies. A primeira é uma superfície esférica com R constante. A segunda são cones circulares quando θ é constante. Então, quando θ é constante, esse R, podendo variar o R e o Z, então eu vou formar um cone em torno do eixo Z. Tá? Então, eu vou ter uma superfície esférica com um cone cortando ele, a interseção é um Z, aliás, é um círculo, tá? Uma calota, e o ângulo φ é um plano, né? São planos paralelos ao eixo Z. Então, olha, de forma análoga ao que nós consideramos em coordenadas cilíndricas, a expressão, né, a expressão inversa é x igual a r seno de θ cosseno de φ, o y é r seno θ seno φ e o z é r cosseno θ. Nós conseguimos então determinar todas as grandezas ou os operadores vetoriais de interesse em coordenadas esféricas, substituindo nas expressões coordenadas generalizadas o h1 sendo hr, o h2 sendo hθ e o h3 é o hφ. Então, lá naquelas expressões, nós vamos trocar H1 por 1, o H2 por R e o H3 por R seno θ. Então, o dr é um elemento
um caminho infinitesimal aí, né? Um elemento de linha, vai ser R chapéu dr, θ chapéu R de θ, mais φ chapéu R seno θ de φ. E ds2 é dr interno de R dá dr2 mais R2 de θ2 mais R2 seno ao quadrado de θ de φ2. Um elemento de área, por exemplo, quando o R é constante, é um elemento de área na superfície, como nós estamos vendo aqui, ó, a expressão 240 fica d sigma θ φ. Eu só vou estar variando aqui o θ e o φ, mas o R é constante. Se o R é constante, eu vou pegar então o d sigma θ φ como sendo R2 seno θ de θ de φ. Aqui nós temos então a forma dos operadores diferenciais de interesse em coordenadas esféricas, né? Então, substituindo lá nas equações as mesmas que nós aplicamos, né, para coordenadas cilíndricas, tá? As equações 2,18, 2,21, 2,22 e 2,27, substituindo os respectivos H1, né, o H1 por 1, o H2 por R e o H3 por R seno θ, nós vamos encontrar essas expressões 2,46, 2,47, 48 e 49, tá? Do gradiente, do divergente, do laplaciano e do rotacional de V em coordenadas cilíndricas, aliás, em coordenadas esféricas. E aqui nós temos uma forma alternativa de calcular o laplaciano, né, em coordenadas esféricas, calculando o laplaciano da componente R de V, de θ e φ. Tá? É uma maneira alternativa de calcular aí a equação 2,48.